Perfeito. Olá, pessoal. Boa noite a todos que chegaram aqui para o nosso último encontro do nosso curso de temperamentos aqui do Reino Cristo de São José dos Campos. É com grande alegria que a gente recebe vocês aqui, né, nesse encontro. E antes de passar aí a palavra para o nosso doutor, nosso médico de hoje, que vai conduzir o encontro de hoje, ia convidar vocês para a gente fazer uma breve oração. E deixem o microfone de vocês no mudo, por favor. Eu vou mutar todo mundo aqui. Pronto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cristo Rei nosso, venha a nós o vosso reino. Virgem prudentíssima Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Agora eu passo aqui a palavra, né, ao João Paulo Branco. Vou ler aqui as legendas que me mandaram, tá, João? Tá. Médico psiquiatra formado na Universidade Estadual de Maringá, com mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, muito obrigado pela sua presença. E aí, Tá. o encontro é todo seu. Ok, beleza. Vamos lá, então. Primeiro, agradecer aí ao convite de vocês, né? E dizer que é um desafio falar desse tema, né? Que a gente vai a seguir tentar alinhar um pouco da ciência moderna, da neurociência, aos temperamentos, né? Para a gente ver qual é a validade, né? Porque, de certa forma, hoje em dia, né? A gente busca muito cientificismo, né? No sentido de sempre estar achando razões científicas, empíricas, provadas, discutidas nas melhores revistas, com melhores índices de aprovação, para a gente aprovar uma teoria e vivê-la, né? Então, já me apresentaram, né? Na verdade, eu sou médico pela medicina pela Estadual de Maringá e fiz residência em psiquiatria 3 anos depois, aliás, são 3 anos de residência em psiquiatria na Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina. Atualmente eu moro em Florianópolis, né? Mas sou de Maringá, de onde eu conheci o Carlos, e o Carlos nos convidou aí para essa palestra, essa aula de hoje aí para findar o curso de vocês, tá? Quero dizer, no final vai ter meu e-mail, né? O Carlos também tem meu contato de WhatsApp, se vocês porventura precisarem, podem pedir para ele, né? Alguma dúvida que de repente não conseguir esclarecer. E também acho que vai ter um tempo para abrir perguntas aí para todos, se quiserem mandar pelo chat ou fazer oralmente, fiquem à vontade, tá? Sou bem tranquilo, né? Então é isso. Então, sou psiquiatra, também sou psicogeriatra, com especialização em psiquiatria geriátrica, né, dos idosos, né? E trabalho aqui em Florianópolis, né? Então, vamos seguir. Então, o que nos coube hoje foi como a ciência enxerga, né, os temperamentos, né? Um olhar da ciência sobre os temperamentos. Deixa eu só tentar diminuir o tamanho desse... Porque daí eu não... Ah, tá aqui. Vamos ver se eu consigo jogar isso aqui para cá. Não aparece meu mouse aqui. Ah, consegui. Beleza. Volta. Então, assim, ó, para a gente entender, ultimamente, né, se criou, né, a ciência chamada, assim, psicobiologia, né, que é uma mescla aí, né, tentar entender os fenômenos biológicos aliás, os fenômenos psicológicos a partir dos mecanismos biológicos, né. A psiquiatria, nos últimos tempos, né, ela tem sido uma psiquiatria tendendo a ser uma psiquiatria mais biológica. Aí a gente começa o primeiro porém, né, dessa apresentação. Longe de qualquer reducionismo de minha parte, né, que inclusive quando a gente estudou psiquiatria, né, na faculdade, bem também na residência, há uma tendência ao reducionismo biológico,
né, ou ao reducionismo de uma certa técnica psicoterápica ou técnica de análise do ser humano. Isso é bastante prejudicial, né, quando a gente não olha, né, o ser humano na sua totalidade e vê suas missões que cada um tem, né, das mais singulares formas que cada um atravessa ao longo do tempo, ao longo da sua existência. Então, tudo que eu vou dizer aqui vai ser uma tentativa de como a neurociência encara, do ponto de vista biológico, os fenômenos psicológicos. Mas, como eu disse, né, vamos evitar o reducionismo e amplificar um pouco isso. A ideia é trazer um pouco como que a ciência vê os comportamentos, como a gente tem interação, o que já foi estudado, o que falta para estudar, né? A neurociência é uma ciência relativamente nova, tá? E ela tem se debruçado a achar principalmente o funcionamento cerebral que nos faz com que os indivíduos raciocinem os seus comportamentos, bem como linkar eles com os fenômenos psicológicos de interação entre as pessoas, né? Então, a neurociência comportamental, a gente tem que entender que para a neurociência vem tudo do sistema nervoso, né? E isso está desde as questões puramente genéticas, passando por questões moleculares, e isso vai se atendendo até as células neuronais, que são bilhões, e essas células neuronais, elas se interagem dentro do nosso cérebro em conexões. Então, o cérebro a gente entende hoje como uma grande rede, tá? Isso é importante porque daí se vem ideias, teorias e também fenômenos em que quando se lesa uma área do cérebro, outra área consegue se recuperar e bem como a pessoa consegue se manter ativa, funcional na sua vida como antes, tá? Os pensamentos e emoções, né, também são comportamentos e isso foi estudado, né, na sua ideia, na sua hipótese, né, evolutiva de Darwin na época. Vamos lá, seguindo aqui. Aí. Então, assim, para a gente entender, né, basicamente, né, os cérebros são como uma grande rede, né, e a gente tem vários sistemas que fazem com que a gente se tenha uma autoconsciência de nós e também se relacione com os outros, ou com o ambiente, ou com outras situações. Então, a gente tem os sistemas de recompensa, que eu vou dizer mais para frente, sistemas defensivos, as funções cognitivas, sistemas regulatórios, e, entre aspas, o cérebro social. Todo esses sistemas, essas funções que o nosso cérebro desenvolve, eles vão se interrelacionar, bem como em algumas pessoas vai ter uma preponderância mais para um do que para outro, pode haver, né? Isso, ou algum desvio, um déficit, uma falha, uma falta, isso pode acarretar, algumas vezes, em algum transtorno mental, um transtorno neuropsiquiátrico, tá? Então, aqui é só para ilustrar aqui a fotomamipografia, né, de um tecido cerebral, né, só para a gente mostrar o emaranhado de neurônios que é. E quando eu coloco essa foto, também eu me relaciono, né, para a gente entender que isso não é uma coisa simples, fácil. Até mesmo quando a gente viu os temperamentos, né, a gente sabe que muitas pessoas têm uma mescla, uma certa mescla de temperamentos, sendo que algum deles, um é mais preponderante do que o outro, tá? Então, isso vai depender de uma série de outras situações. Então, são bilhões de neurônios e trilhões de conexões, né? Então, a neurociência está desenvolvida há mais de 100 anos, né? Tem centenas de prêmios e ela está em constante evolução, tá? Esqueci de dizer alguma coisa. A grande parte dos slides são do professor, né, emprestado, ele me emprestou essa aula para dar na faculdade, o professor Marcelo Libório, tá? Excelente neurocientista. As referências estão embaixo ali dele, tá? E o que são os sistemas de recompensa, né? Os sistemas de recompensa são ligados aos circuitos cerebrais, né, que tem tanto nos animaizinhos mais primitivos, nos mamíferos, e quanto no ser humano. A gente não pode dissociar isso, que está ligado ao quê? Aos estímulos prazerosos, tá? Isso daí vai estar em tudo que gera prazer, esse estímulo vai estar preponderante, aliás, vai estar ativado, vamos colocar assim, tá? Então, se fez testes em humanos, né, estimulando certas áreas cerebrais, que isso, obviamente, era questionável eticamente, né?
e se viu que se demonstrava sensações de prazer. Assim como fizeram em ratos, ali dentro tem um exemplo, né? Coloca-se eletrodos no local específico do rato, e ele fica apertando uma plaquinha, gerando tanto prazer que ele esquece de comer, ignora e acaba falecendo, né? Aí tem um correlato importante, né, de algumas teorias psicoterápicas ou da fundamentação, por exemplo, da teoria psicanalítica, né, do certo ponto o prazer desordenado, né, a gente vê, ele provoca algumas distorções, as pessoas acabam se esquecendo, né, de algumas reflexões ou outras coisas da vida, né? Então, de certa forma, todo certo exagero ou ponto desvio da média, de certa forma, de um sistema como esse, pode causar algum problema, alguma disfunção, né? Para a gente ter uma ideia. E aos sistemas defensivos, né? O que se refere aos sistemas defensivos? Isso foi extremamente importante, né, na evolução de espécies, animais, e importante também em seres humanos, porque ela nos protege, né, de predadores do passado, de situações que podem nos gerar ameaça à nossa integridade. Então, são situações que sinalizam, opa, é perigo. Exemplo, tem algumas questões que são inatas, né, no nosso cérebro, né, por exemplo, animais ferozes, né, mesmo sabendo quando criança, né, viu uma cobra, algo assim, que isso acaba despertando um medo, né, que é uma resposta assim ao perigo imediato, né, e isso faz com que a gente remova-se do ambiente para que não tenha esse medo, porque isso causa uma resposta neurohormonal na pessoa e faz com que ela escape numa tentativa de defesa, tá? E a gente tem as situações de ansiedade, né, que é uma resposta ao perigo e ao perigo que a pessoa tem. Isso nos leva a uma sensação de vigilância, avalia riscos, enfim, são situações complementares, tá, para o ser humano, e ao mesmo tempo opostas, mas que se contrabalanceiam. São situações em que a gente observa, né, o medo e a ansiedade, por exemplo, em locais de perigo, que não precisa ter um leão todo dia na sua casa, né, mas se você tem um conflito com um familiar ou no ambiente de trabalho, isso vai gerando, né, situação neuroquímica a nível de cérebro, que isso faz com que, se muito, se persistente, causa algumas disfunções, né, inclusive alterações de humor, irritabilidade, cansaço, alterações de sono. Isso, se perpetuar, pode levar a alguns quadros mais deletérios para a pessoa, né? Então, mais para ilustrar, né, situações de medo, está ligado a várias questões neuroquímicas e eixos cerebrais, né? Não vou me adentrar a isso, porque acho que não faz muito o perfil aqui do encontro, né? É só para a gente ilustrar o que são os sistemas defensivos, né? E a gente tem as funções cognitivas, que aí a gente começa a entrar em alguns pontos, né, dos temperamentos, tá? No tocante, né? O que são as funções cognitivas? São aquilo que o nosso cérebro faz para a gente adquirir e utilizar o conhecimento sobre o mundo, né? Então, a gente tem situações de percepção, né, que a gente tem que escutar ou ler algo utilizando os olhos, a audição, enfim. Isso daí vai com que a gente tem que ter uma atenção para o objeto que a gente está fazendo, para a gente ter a memória e formar a memória e, consequentemente, construir uma linguagem mental sobre um determinado conhecimento, uma determinada situação. E essas situações cognitivas, elas estão intrinsecamente ligadas à emoção. E a gente sabe que o temperamento, né, os temperamentos, são a nossa reação emotiva mais inata, né, em relação ao mundo. Então, isso é importante a gente entender, porque dependendo do temperamento, da explosividade de uma pessoa, ou às vezes do ímpeto, às vezes a gente não consegue formar conhecimento ou às vezes utilizar conhecimento. Por quê? Porque são estruturas que compartilham de mesmas áreas da neurociência. Vou dar um exemplo mais palpável, né? Uma criança, ou até mesmo nós, adultos, enfim, quando estamos irritados, estressados, preocupados com algo, algum acontecimento, o que acontece? A gente não consegue estudar direito, se concentrar,
que a gente acaba errando no trabalho, nos estudos, e acaba indo mal na prova. Então, isso mostra o quê? Que a gente não consegue separar, tá? Emoção de aprendizado, por exemplo, de cognição, de formação de memória e de linguagem. As duas coisas têm que andar juntas. Então, uma criança, por exemplo, que não sofre traumas ou que tem uma educação integral, no sentido de virtudes, no sentido de funções básicas de uma criança, ela consegue aprender mais do que uma criança que sofre de algum tipo de privação ou de agressão de alguma forma. Isso está intimamente relacionada com o aprendizado da cognição e formação de memória. E a gente sabe que a formação de memória é muito importante para a formação do caráter, né? E isso está intrinsecamente ligado, tanto o temperamento quanto o caráter, à questão da personalidade da pessoa, tá? E os sistemas regulatórios, vou passar por cima, não cabe, né? Mas basicamente é aquilo que faz com que o nosso cérebro cuide de alguns órgãos sem que nós percebamos, né? Percebemos. Exemplo, né? O nosso coração bate sem que a gente queira que ele bata, ou que ele bata mais rápido, enfim, né? Ou, por exemplo, o nosso intestino funciona sem que a gente peça para ele funcionar, tá? Ou a gente tem sono, né? Dependendo do horário do ambiente, se está à noite, se não está. Então, são sistemas que regulam as funções adaptativas, funções biológicas básicas, né? Então, são os relógios biológicos para dormir, acordar, ou para o coração bater no certo ritmo, para o pulmão funcionar. Isso a gente não tem um controle voluntário, involuntário acontece. Que bom, né? E o cérebro social, né? O que seria isso? É a parte da neurociência, né, que a gente faz com que estudos de neuroimagem funcional associem comportamentos, situações sociais ao nosso cérebro, tá? Eu vou dar um exemplo. Quando passa na televisão, jornal nacional, aquelas coisas assim, né? Aparece aqui, a ciência descobriu no cérebro tal coisa, aparece aquela imagem do cérebro toda coloridinha, né? Muitas vezes são exames de neuroimagem funcional, que mostram que a função do cérebro em determinada área sendo estimulada por alguma informação, por alguma situação social, né? Então, assim, a questão social entre os animais e entre os homens, elas têm vantagens e desvantagens. E isso daí, a gente tem áreas do cérebro que são amplamente complexas ligando isso. Isso ainda a gente não sabe exatamente, totalmente, o funcionamento em relação a isso. Ou seja, o processamento do apego, né, de você estar ligado a uma pessoa, ou da empatia. A gente tem algumas ideias de alguma circuitaria cerebral que isso faz com que tenha uma ligação e a pessoa se comporte de tal forma numa situação ou outra. Então, por que um colérico, um fleumático se comporta de uma forma ou de outra? A resposta está basicamente na questão inata que vem. Existe uma questão, isso não pode se escapar, uma questão biológica, tá? Por isso que muitas vezes até se tem alguns livros, né? Estou até aqui do lado, né? Conscientemente devem conhecer dos 4 temperamentos do psiquiatra Heitor Marcilli, né? Os 4 temperamentos da educação dos filhos, que os temperamentos a gente consegue identificar, às vezes não por completo, vai depender de algumas situações, né? De alguns traumas na infância, enfim, mas conseguimos identificar os temperamentos já desde a tenra idade, ali, dos 3, 4, 5 anos, como é que aquela criança vai se comportar no tocante a como ela reage às emoções, aquilo que impele ela das questões emotivas principais, né? Então, isso está muito baseado, né, nessas questões relacionadas a apego, a empatia. É uma questão já biológica relacionada à nossa genética, que vem desde lá de trás. Como é que a gente vai se comportar em relação, como é que a gente vai reagir, qual vai ser a nossa ressonância emocional frente a várias situações, né? Situações de medo, situações de perigo, como é que a pessoa reage emocionalmente, situações que a pessoa precisa se emocionar, como é essa emoção. Então, está tudo muito ligado a essa questão do temperamento, que tem uma questão biológica importante. A gente tem um processamento, né, do estímulo
social, a gente vê de diversas formas isso. Por exemplo, né, eu sei que os slides estão bem carregados, né, esses slides eu adaptei, estava um pouco mais até, foram tirados para uma aula da medicina, mas só para a gente ter uma ideia ali, né, pega ali os quadros da esquerda, né, olhando para a tela, né, então você tem ali a processamento do estímulo social, né, por exemplo, percepção social, a gente tem um sinal social, né, por exemplo, o movimento do corpo, ou como a pessoa expressa a sua face, enfim, automaticamente o nosso cérebro reconhece aquilo e emite uma resposta. Isso tem em todas as espécies. Então, é um pouco daquilo assim, bater o olho e a pessoa não se sentiu bem. Com tal situação, até fala de feromônios, enfim, como a pessoa se movimenta, enfim. Isso está muito ligado à questão da linguagem corporal e à questão de expressão que nós reconhecemos. Isso pode estar vinculado a uma questão inata ali do temperamento, a pessoa daí reconhece aquilo e rebate de uma outra forma, ou é muito ligado à questão de memórias que a pessoa criou, memórias afetivas, negativas ou positivas, né? Que faz com que a pessoa, às vezes, tenha uma reação a um determinado, uma determinada visão, uma determinada situação de uma pessoa ou outra, tá? Situações, por exemplo, de sinais que uma pessoa fala, enfim, isso pode gerar situações de empatia ou julgamento, coisas assim. Então, tudo está muito ligado à questão de como a pessoa tem uma base de temperamento, bem como também suas memórias formadas na infância e adolescência, tá? Então, são emoções muitas vezes complexas, tá? Estão associadas daí a culpa, vergonha, atos de bondade, enfim, dependendo de como ela interpreta algumas situações. Então, assim, a neurociência ela não tem exato alguns mecanismos, mas a gente tem buscado, através dessa neuroimagem funcional, são aqueles testes em que mostra uma face para uma face brava, uma face rude, ou mostra um vídeo, por exemplo, e como a pessoa reage àquele vídeo, né? Então, são questões que a gente vê que são questões inatas, que estão desde o início, né? Genéticas, biológicas, e questões relacionadas à formação de memórias afetivas. Então, essa correlação é importante. A expressão facial, né, é uma outra situação, né, da comunicação emocional que nos leva muitas vezes a comportamentos, a reações, às vezes inesperadas, e aquele, como eu falei, assim, tem aquela expressão que é um pouco, acho que é um pouco ruim, assim, mas as pessoas utilizam assim, não bateu a ideia, coisas nesse sentido, né? Então, raiva, tristeza nos geram expressões que são coisas transculturais, ou seja, estão ligadas a isso que a gente vê, estão ligadas a questões já formadas biológicas que temos, né? Então, expressões de olhares nos dizem muito, isso nos faz a gente emotivar ou ressoar de uma certa forma, né? Dependendo aí do temperamento da pessoa, né? O apego, né, que é uma situação de aproximação ou afastamento, né, vai depender muito das outras questões que eu falei, né, se são situações que provocam medo, se provocam memórias ruins, coisas assim, isso está relacionado com recompensa e defesa. Então, dependendo da situação em que se tem uma possibilidade de recompensa, o apego é maior. Isso está ligado a uma circuitaria cerebral e a questão da defesa, de você se afastar de algum objeto, estaria ligado a alguma outra circuitaria no sentido de evitar o dano, tá? Isso vai depender de qual é o grau de situação que uma situação de apego vai ser maior ou menor. O que é importante notar é que isso, para os humanos, isso é extremamente pouco estudado. A gente não tem modelo para estudar isso em humanos, tá? Isso é mais visto em questões de animais. E a empatia, a gente tem três elementos importantes da neurociência, que, de certa forma, é aquilo que nos conecta, né, a uma situação, uma pessoa, e que nos faz a gente mudar atitudes, né? Então, são muitas situações de compartilhamento de experiência, né, de sincronizar emoções, e essas emoções nos levarem a atitudes, né? Isso faz com que tenha uma ressonância no nosso cérebro, que isso nos leva a estímulos diversos. Exemplo, choro entre bebês, né? Isso, muitas vezes, o choro
faz com que tenha uma empatia ou não. Quando não há uma empatia, né, às vezes o bebê está precisando de alguma coisa, né, e quando há uma empatia, o bebê está mais tranquilo, algo nesse sentido, né. E tem a questão da mentalização, são inferências, né, sobre o estado do outro, né, então é um pouco de teoria da mente, né, nada provado ainda, né, como a gente se conecta com uma pessoa, que ela, a pessoa, meu irmão sempre foi alma gêmea, coisa nesse sentido. Por quê? Então tem a ideia de teoria da mente, que são coisas que não é explicado ainda, que pode estar vinculado a uma questões de, aliás, está vinculado sempre a questões de temperamento e memória afetiva e relação e tendências comuns, né? E interesse pró-social, né? Então a empatia também tem isso, né? Que é aquela questão de a pessoa ter simpatia, compaixão, altruísmo. Tem circuitos específicos para isso, né? Dentro do nosso cérebro, que fazem com que as pessoas tenham uma maior ou menor facilidade para esse tipo de situação. Mas vendo tudo isso, né, parece até mesmo ser uma salada, né? E a ideia era, né, um pouco parecer sendo uma salada para todo mundo, para a gente evitar um pouco do reducionismo. De certa forma, eu ainda prefiro, né, a gente olhar o ser humano, ainda prefiro não, sempre preferi isso, sempre busquei isso, daí isso, como eu falei, a psiquiatria, nos últimos tempos, ela tende a um reducionismo, mas não é. A gente tem que buscar ver o homem como um todo, né, e analisar cada singularidade dentro de uma missão, né. A ideia é a gente entender o ser humano com em diversos períodos da vida e analisar ele do começo ao fim, desde quando ele nasceu até quando aquela pessoa chegou no nosso consultório por algum motivo, né. Isso passa da gente ver desde a infância dele, como é que foi a infância, como é que foi a adolescência. Então isso leva tempo. Às vezes a gente tem que ficar 1h30, geralmente 1h30, 2 horas, uma primeira avaliação para entender, né, como é que é o temperamento daquela pessoa quando criança e o que mudou, né, quando chegou até nós, tá? Dei um exemplo prático, assim, um pouco da minha vivência, né, nessa questão. Mas esse quadro, assim, para mim, ele gera bastante significado quando a gente vai avaliar um paciente, né, e para vocês, né, acredito. Porque assim, ó, existe o temperamento, né, que é essa questão do aquilo que transparece das nossas emoções frente a determinadas situações, né. Então, uns mais fleumáticos, outros mais melancólicos, enfim, que é uma coisa mais herdada geneticamente, a gente consegue ver nos primeiros tempos. O caráter, quando fala caráter, não significa má índole ou qualquer espécie de juízo moral, mas são situações aprendidas pelas nossas vivências que estão vinculadas às nossas memórias, formação de memória, tá? Então, assim, o temperamento, ele vai definir um pouco, vai dar pulso à saliência emocional frente a determinada memória, a determinada vivência. E o caráter, ele ao mesmo tempo, ele gera o significado, né, de algumas situações, e isso faz com que seja como se fosse um círculo, né, de emoções que nos dão a saliência a uma determinada memória e faz com que a pessoa tenha uma personalidade, tá? Então seria essa mistura entre a nossa reação, nossa ressonância emocional frente a determinada situação, a determinado problema, a determinada conflito, qualquer coisa no sentido, ou uma coisa muito boa, uma coisa ruim, que nos vai dar uma saliência emocional, nos vai dar uma energia e uma excitabilidade para alguma situação, tá? Isso daí, obviamente, depende de muito das nossas memórias, tá? Das nossas vivências, tá? Isso daí, às vezes, uma pessoa que era para ser um completo colérico, assim, extremamente, ela não é o mais colérico de todos, digamos assim, ela não é um colérico de livro, ela ficou menos colérico. Por quê? Por conta das suas vivências, traumas ou qualquer coisa nesse sentido, como se tivesse abafado
né, o temperamento daquela pessoa, a essa excitabilidade em relação a diversas questões, tá? Quando se avalia um consultório, né, a gente pensa muito em personalidade, né, e a gente tenta avaliar esse todo. Para vocês, né, e saber o temperamento, né, e também ter ideia como a gente reage emocionalmente é importante. Agora, querer entender um pouco, né, de personalidade, coisas assim, pode às vezes nos dar alguns choques, né, no nosso entendimento. Por isso que é importante, às vezes, na dúvida de algumas situações, procurar um profissional indicado, enfim, né. E, e existe, né, na psiquiatria, isso que a gente trabalha mais, os transtornos de personalidade, né, que são problemas que há, principalmente nessa formação, nessa conjunção entre vivências, memórias afetivas formadas na infância e adolescência e essa explosão ou não, né, de emoções que há. E alguns pacientes, algumas pessoas, né, desenvolvem alguns problemas de personalidade, que são às vezes mais acentuados ou não. Todo mundo tem traços de personalidade que às vezes podem ter alguma tendência, né, de um transtorno, mas nem sempre configura um transtorno de personalidade. Às vezes a pessoa pode existir, aliás, pode não. Há pessoas que têm traços de personalidade instáveis emocionalmente, mas não fecham critérios, digamos, para um transtorno de personalidade. Tá? Eu coloquei 2 slides aqui, né? De certa forma, eu poderia terminar minha apresentação aqui, né? E aguardando a pergunta ansiosa de vocês aí, mas eu coloquei 2 slides aqui que eu achei interessante, que eu sempre gosto de falar disso, né? De uma questão mais geral aí, de saúde mental, de medicina, enfim, né? É um estudo de 2017 que ele intersecciona aí, 3 situações para um envelhecimento, né? Parece falar de envelhecimento agora, né? Tem a ver com a aula. Mas tem a ver no seguinte sentido, né? A gente está falando de temperamento, a gente está falando de psiquiatria, de neurociência, e a gente tem que falar o que a gente tem que fazer para ter uma saúde mental melhor e evitar um envelhecimento ruim, né? Tanto de ponto de vista de evitar de doenças psiquiátricas, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, sérias situações, né, de clausuramento, as pessoas sendo privadas de diversas situações, né. Então, o envelhecimento saudável, e quando eu falo de envelhecimento saudável mental, a gente tem 3 bases, né. Uma é aumentar a reserva cerebral, né, aliás, a reserva cognitiva, que está lá em cima em azul ali. O que seria isso? Através de educação, de você contato social, treino cognitivo, de você se exercitar fisicamente, que é o ponto ali entre as 3 coisas que ajuda. Outra coisa é você diminuir fatores que levam à inflamação, né? Que é reduzir a obesidade, tabagismo ou qualquer outra doença que causa problema em vasos, né? Então, hipertensão, diabetes, coisas assim. E reduzir a inflamação cerebral, que a gente fala, né? O que é isso? Dietas apropriadas que reduzem a inflamação. Hoje existe a tal da Mind Diet, ou a dieta mediterrânea, que reduz a inflamação no cérebro. Tudo isso contribui para uma saúde mental, porque como eu falei, né? Isso pode ser um erro, né? E na verdade aliás, tem bastante disso. A gente tem que evitar o reducionismo. Então, são essas atitudes, tudo que eu falei, né? Aumentar a reserva cerebral, enfim, são situações que a gente promove a questão biológica, digamos, nosso cérebro ficar saudável, né? Mas também outras coisas que eu falei, como contato social, rede de apoio, né? São questões que a gente também tem o quê? O social junto. E a psicoterapia, né? Não posso deixar de falar, é uma ferramenta excelente também para a gente melhorar nossa reserva cerebral. Hoje a gente tem estudos, né, demonstrando que a psicoterapia ela tem um papel como se fosse de mudar organicamente, quimicamente o nosso cérebro
dependendo da forma que se faz a psicoterapia. Então, se fez estudos de pacientes que faziam psicoterapia e pacientes que não faziam psicoterapia e mostrou mudanças positivas a nível de neuroimagem funcional, tá? Então, aqui é basicamente outro slide, né, do envelhecimento bem-sucedido, não cabe a gente falar. Então, é isso, né, que eu queria colocar para vocês, né? Eu sei que talvez seja um pouco complicado o tema, né? Bom, o Carlos pediu, né? Como é que a ciência enxerga isso, né? Resumidamente, assim, né? É bastante coisa, né? A parte que está relacionado ao como a gente lida com as coisas, ela está relacionada com uma circuitaria cerebral muito grande. Então, a neurociência, ela procurando saber se existem artigos específicos, né? O que ela diz sobre o temperamento? Não, ela particiona o nosso cérebro em vários sistemas, como eu falei, tá? E a neurociência, ela está preocupada com algumas ações, como funciona e quais são os defeitos. Então, de certa forma, as pessoas que têm um funcionamento, ela não se preocupa em, vamos separar, vamos fazer estudos somente com os coléricos, enfim. Até porque esse conhecimento, né, eu vi que vocês tiveram aula um pouco da história, de onde que vem os coléricos, os temperamentos, né? É um conhecimento grego, né? E, de certa forma, a ciência, ela se afasta um pouco disso, ela se torna menos antropológica, filosófica, enfim, passa a ser uma ciência mais biológica, tá? É isso, tem meu e-mail ali, deixei também à disposição, Carlos, quem quiser perguntar algo depois, amanhã, enfim, fica à vontade. Eu estou aberto aí para perguntas de vocês, né? E questionamentos aí, enfim. Ótimo, muito obrigado, João, por compartilhar isso aí com a gente. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode sinalizar no chat aqui e a gente pode até abrir, se quiser abrir o áudio e fazer a pergunta, fique à vontade. Só dá uma sinalizada no chat para a gente organizar, né? E a gente aqui preparou algumas perguntas, João, né? Para o Saraiva que tem uma pergunta também, né? E olhando assim, né, a gente aprendeu também nas aulas anteriores que o temperamento vem de duas grandes variáveis, né, que é a intensidade que a pessoa sente a emoção no momento e depois a ressonância daquela emoção no corpo, no cérebro da gente, né? Como que e isso, né, a gente aprendeu que veio dos gregos, com aquela metáfora dos 4 elementos e tal. E como que hoje, assim, existe algum estudo da neurociência que fala, né, de como o cérebro trata essa emoção, né, na hora que ela chega e depois como ela ressoa dentro da gente? Uhum. Assim, ó, existe, de certa forma, um centro das emoções no nosso cérebro, que a gente chama de sistema límbico, tá? Então, como eu falei, a gente tem uma questão inata, né, que é o temperamento. Para alguns vai ressoar mais, outros vai ressoar menos. Isso vai depender também de como a pessoa, ao longo da vida, na infância e adolescência, ela foi criada, como se formou ela. Porque, assim, se ela tinha um comportamento de reagir positivamente a uma emoção, só que ela sempre foi ceifada disso pelo pai ou pela mãe, ou por algum tio, ou por alguém, ela obviamente vai reagir de uma forma como ela reagia anteriormente. Então, se ela foi ceifada, ela tinha que chorar, né? Sei lá, tô dando um exemplo, né? Talvez ela não vai chorar em público porque ela tem 40 anos de idade, mas ela vai ficar entristecida, quieta, recolhida, entendeu? Ou se ela foi estimulada a expressar suas emoções através da arte, ela vai seguir expressando através da arte. Então, uma pessoa que recebe uma flor, por exemplo, né? Se ela foi expressada, se ela foi estimulada, né, a fazer daquilo dela, né, que é o sanguíneo, se eu não estou enganado, que tem uma expressão artística importante, ele vai fazer uma poesia na hora, né? Ele vai fazer uma dança de balé, algo assim. Agora, se ela teve vivências em que
quando ela recebia algo, né, uma imagem, uma flor, algo assim, né, e tinha alguém que a coibia, ela automaticamente, muitas vezes, ela vai travar naquilo. Por isso que a psicoterapia, às vezes, ela vai fazer com que a pessoa se enxergue e veja, nossa, mas por que que eu não posso reagir dessa forma? Né? O psicólogo coloca o plano e ela vai automaticamente pensar nos motivos daquilo e ver que, na verdade, não tem um substrato racional para ela se inibir. Muito pelo contrário. Né? Ela tem que deixar um pouco do seu temperamento, né? Fluir de uma forma mais leve. Acho que respondi, né? Outras pessoas, por exemplo, que são os famosos pacientes, né, que Freud fez trabalhos, né, e que surgiu a psicanálise. Por exemplo, quando tinha uma emoção muito forte, vocês já ouviram dizer que o paciente ele não consegue falar, fica mudo, ou tem uma paralisia de um braço, o braço fica mole, não se mexe, ou ele fica cego, não consegue ver, ou ele tem um ataque convulsivo, mas não é um ataque convulsivo, que a gente chama de transtorno conversivo. Por que acontece isso? Então, a explicação neurobiológica é o seguinte. Você tem, então, vou dar outro exemplo, melhor. Ela tem tremores, parece um paciente com Parkinson, porque recebeu uma emoção e ela fica com isso meses, uma emoção que não podia receber. É como se o nosso cérebro, o centro da emoção, que é um centro mais interno, ele começasse a extravasar quimicamente, né, com substâncias químicas e eletricamente, e esse extravasamento ele vai para áreas relacionadas, por exemplo, a áreas motoras. Áreas motoras é aquilo que controla movimento, para vocês entenderem. Então, ele extravasa. Alguns pacientes têm uma predisposição a isso. Então, algumas pessoas, baseado no suas vivências, caráter, em personalidade, têm uma tendência neuroquímica para quando recebe uma emoção, ele ter, por exemplo, um ataque convulsivo ou ter uns tremores parecendo um paciente com Parkinson, mas na verdade ele não tem Parkinson. Ele tem um transtorno conversivo ou um transtorno dissociativo, a pessoa desmaia, apaga. Então, da onde vem isso? Então, isso vem da questão de como ela reage às emoções, bem como também de uma forma problemática, né, de ela reagir às emoções. Na verdade, o cérebro dela está querendo ajuda, é a forma dela pedir ajuda. Né? Muitas vezes são confundidos esses pacientes no pronto-socorro como piti, algo nesse sentido. Mas, na verdade, é uma forma evoluída, né, do cérebro pedir ajuda, né, no sentido que, olha, eu estou sofrendo e meu sofrimento está transbordando, a emoção transborda em áreas do meu cérebro que não é para transbordar. Acho que eu consegui explicar um pouco, né? Alguns temperamentos, né, eles vão dar o tom, muitas vezes, vão dar o colorido ou a intensidade, né, para alguns transtornos, né? Então, os pacientes que são coléricos, têm um temperamento colérico, ele tende a reagir de uma forma agressiva, explosiva, quando está em determinada situação, né? Então, se ele tem somado a isso, ele pode ter uma alteração de humor, né? Que é uma alteração neuroquímica ao longo do tempo e determinou isso a ele. Então, ele intensifica isso. Então, o paciente que é colérico, se ele vem a ter um transtorno, sei lá, de bipolar, enfim, ele pode viver mais em fases de mania, mais agitado, né? Do que uma pessoa que tinha um temperamento fleumático ou melancólico, por exemplo. Falei bastante. Né? Bacana. Tem algumas perguntas aqui no chat, né? A primeira aqui, começando com o Saraiva. Saraiva, se você quiser abrir o áudio e fazer a pergunta direto para o Dr. João Paulo, fique à vontade. Não, eu ia perguntar como que era o relacionamento entre os sistemas que ele pontuou e o nosso temperamento, né? Se, sei lá, uma pessoa sanguínea, uma pessoa que talvez tenha um sistema de recompensa mais aguçado e está buscando
sensações fortes, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido. Se tem alguma relação entre aqueles Com, sistemas cer de temperamento. com certeza há, mas eu não posso dizer, não posso quantificar para você ou dizer que foi provado cientificamente. Então, como eu disse, né, existem algumas questões biológicas, né, assim como tem em outros órgãos do corpo, né, e tem em outros animais. E então existem algumas questões que para algumas pessoas são mais elevadas, né? Então, as questões de busca de prazer, de sensações, enfim. Porque tem pessoas que não precisam tanto isso para se sentir bem. Então, isso realmente está relacionado com as questões inatas ali, né? Do que veio com ela, dos temperamentos. Isso facilita ou dificulta em algumas situações. E daí que vem a questão do controle, enfim. Que bom que daí a gente tem a questão da gente conseguir se frear em algumas situações, alguns. Ótimo. Até pegando esse gancho de se frear em algumas situações, vou pegar a pergunta da Silvia, né? Que ela perguntou assim: Dr. João, o caráter pode ser tão trabalhado através das virtudes, por exemplo, de modo que o temperamento seja superado no que tem de negativo? Sempre, né? Sempre dado que muitas vezes, né, essas vivências que dão significado e que às vezes uma vivência negativa que vai dar um significado negativo a uma situação no momento, se a pessoa ela tem um temperamento que poderia negativar aquela vivência mais e de repente a deprimir, se ela trabalha as virtudes ou ela tende a ver de uma outra maneira com alternativas mais funcionais, ela realmente ela pode evitar com esse negativismo perpetue, entendeu? Então, eu acredito que eu tenha respondido a pergunta dela. Caso contrário, não, mas sempre. Ótimo. Temos aqui uma outra pergunta também. Os temperamentos seriam algo propriamente definido quando identificamos ou são possíveis inclinações? Então, possíveis inclinações, algumas pessoas, como na medicina a gente brinca, né? Assim, né? Tal pessoa leu o livro, né? Então a doença, o temperamento, né? A pessoa se comporta muito definida em relação àquilo, né? Mas são relacionados mais como inclinações, né? E o que acontece? Aí que tá. O que acontece? Lembra daquele quadrinho que eu coloquei? Como você conseguiu voltar aqui? Tá. O que acontece é que quando a gente vê uma pessoa, a gente vê o temperamento dela, né? A gente vê a personalidade da pessoa e a gente vê o caráter dela, tá? Então, é uma mistura, né? E quando você estuda um temperamento, enfim, vocês estão vendo o seu ímpeto emocional, suas reações emocionais, a sua estabilidade, a sua energia frente ao mundo, entendeu? É o nosso carro-chefe, assim, tá? Porém, algumas questões, as vivências, são essas memórias, vamos colocar dessa forma, se entender melhor, elas vão gerar alguns significados. E esses significados, essa combinação traduz a nossa personalidade. Então, às vezes, a dificuldade de identificar nosso temperamento, ele está ofuscado por conta de traumas, nossas memórias negativas, algo nesse sentido. Entenderam? E às vezes a gente tem uma inclinação maior para né? Temperamento e outros dois ali menores. Né? Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta a mais. Eu tenho uma, particularmente, aqui, João, em relação, a gente sabe, por exemplo, que tem alguns hormônios, tipo a testosterona, que leva a pessoa a uma agressividade maior. Né? Você acredita que... E também, por exemplo, a questão da tireoide, né? Tem pessoas com algum distúrbio na tireoide que têm alterações emocionais. Você acredita que há alguma correlação entre
essa questão hormonal, questão neurológica com os temperamentos, com a maneira como a gente sente? Ó, se a pessoa não há alteração hormonal, ela tem o temperamento dela. Tem ela o temperamento que ajuda a formar a personalidade dela. Agora, se ela tem uma alteração hormonal, no sentido de ou muita testosterona ou pouca testosterona, isso obviamente vai impactar no funcionamento dela. Então, se a pessoa era uma típica colérica e ela está com baixa testosterona, ela vai ficar mais quieta, menos impulsiva, querendo menos coisas, algo nesse sentido. Entendeu? E se a pessoa era uma pessoa com menos energia, menor excitabilidade, né? E ela tem um pool de testosterona porque ela se injetou testosterona, né? Ela vai ter um comportamento, né, agressivo. Está relacionado com um pouco da mudança, sim, né? Mas eu diria a mudança comportamental, os hormônios estão extremamente relacionados. Mesma coisa da tireoide. Né? Isso se a pessoa tem um problema. Se ela não tiver um problema, isso não vai afetar. No sentido assim, se a pessoa não tem problema, não é o... tipo assim, se ela tem a parte biológica, né, hormônios normal, não vai afetar o comportamento dela. Microfone aberto, pessoal, se alguém quiser falar. Oi. Eu ia fazer uma pergunta aqui, galera. É assim, se eu conseguir me expressar bem, doutor. Eu sei que deve ter, por exemplo, eu já ouvi falar muito na questão de ansiedade, depressão e tudo mais, que tem alguns certos alimentos, por exemplo, que as pessoas consomem e tudo mais, e às vezes tem uma tendência de dar um boom aí, de influenciar muito nessas questões, né, dessas doenças psiquiátricas, né? Se eu não sei se estou falando corretamente. Mas ia partir também para esse lado. Se o senhor acha que, por exemplo, tem alguns alimentos que a gente ingerindo são capazes de estimular positivamente ou negativamente essa ressonância, essas reações que a gente tem já estão pautadas aí pelo nosso temperamento. Sem dúvida. Então, para a gente manter a saúde mental, a gente tem que estar em forma física. Né? Temos que ter músculo, entendeu? Obrigado. Eu estou um pouco longe disso, mas enfim. Esse slide aqui, ó, esse que eu havia colocado, né? Então, se tu for ver ali, dieta do Mediterrâneo, existe uma dieta hoje que é uma mistura do Mediterrâneo com a... Como é o nome? Com a dieta DASH. A dieta DASH é uma dieta para hipertensos, chamada Mind Diet. Só procurar na internet, vocês vão saber. Que é basicamente o quê? Consumo de berries, etc. Isso daí faz com que o teu cérebro não atrofie com o tempo. Depois dos 27 anos, quem aqui tem menos de 27 anos? Levante a mão. Estão ficando velho, né? A gente era da sessão de jovens, né? Era um dia. Enfim, vamos lá. Depois dos 27 anos, nosso cérebro começa a atrofiar. É verdade. A gente não é mais como era antigamente. O que muda são algumas questões de capacidade maior de relacionar as coisas. Não é que a gente vai ficando mais burro, mas nosso cérebro vai atrofiando. Então, se a gente fizer essas questões, atividade física, contato social e dieta, isso realmente ajuda a diminuir essa velocidade. Né? E isso, consequentemente, diminui a chance da pessoa ter depressão, ansiedade, Alzheimer. Então, são dietas, né? Mind Diet chama, né? E respondendo um pouco a tua pergunta, né? Assim, alimentação, hoje em dia tem uma vertente da psiquiatria chamada psiquiatria nutricional, que está falando muito sobre isso, né? De elementos que fazem com que a gente... elementos químicos, né? Que às vezes fazem com que a pessoa esteja depressiva ou não, e isso a gente tem que fazer uma avaliação, né? Porque pode ter alguma coisa nesse sentido, né? De elementos químicos faltantes. Ainda mais porque a nossa alimentação mudou muito, né? Então, a alimentação cheia de carboidratos se vê hoje, né? Aumentar o peso, né? Quando uma pessoa com aumento de peso é uma pessoa
que ela está inflamada. É uma inflamação subclínica. O que significa isso? A pessoa não sente dor, não é uma inflamação quando você bate um joelho, ela é machucado, ela não sente dor, mas ela tem coisas inflamatórias dentro dela. E essas questões inflamatórias, cronicamente, né, por anos, isso daí aumenta a chance do cérebro dela adoecer mais e a pessoa ter depressão ali de 40, 50 anos de idade ao final da vida. Entendeu? Então, tá intimamente ligado. Isso mexe com nossa energia, né? Então, assim, temos que estar em forma e ter músculo. Mais alguém? Deixa eu ver se eu tinha anotado alguma outra coisa aqui. Falando em depressão e ansiedade, tem algum temperamento predisposto a essas doenças? Melancólico, né? Não pelo próprio nome diz, né? E talvez o fleumático, existe uma propensão, né? Essas doenças, sim. Mas isso tudo pode ser trabalhado, né? E outra coisa, a questão das vivências, né? No dia a dia, enfim, né? A formação delas na infância, né? Hoje se sabe que... Deixa eu ver aqui, eu tinha notado isso aqui, bem interessante. Peraí. Hoje se sabe que a psiquiatria, eu sou psicogeriatra, mas eu também atendo criança às vezes, mas raramente. No consultório não, atendo às vezes em alguns outros locais. A psiquiatria que muda, né, a saúde mental das pessoas é a psiquiatria da infância e adolescência, na minha concepção, tá bom? Porque depois que a pessoa se forma o cérebro, que isso até 18, 20 anos, tá? Biologicamente ela está formada. Obviamente, né, não é que se formou o cérebro 18, 20 anos e ela teve um monte de problemas, né, de traumas, enfim, então ela está condenada. Não. Graças a Deus que não. Porém, se a gente trabalhar muito com a infância e adolescência, né, esse período é um período fundamental, a chance de ter idosos sadios mentalmente é muito maior do que se não trabalhado. Então, aquela questão do bullying, do trauma, de problemas com os pais, negligência, traumas de diversas espécies, né? Agressão física, verbal, qualquer coisa nesse sentido. A gente sabe hoje que isso gera um impacto, né, neurobiológico tremendo no cérebro. E isso daí muda o cérebro biologicamente da pessoa. Então, isso é aquilo que eu falei um pouquinho de às vezes, mudar um pouco o caráter. Né? Quando a gente fala caráter, a gente não fala de bom, mal, índole ou moral. Não. Esqueçam isso. Caráter é outra coisa. São as nossas vivências que trazemos nesse período de infância e adolescência que nos fazem formar a personalidade. Tá? Então, isso dá um significado, às vezes, para as coisas, um tom negativo, né? Grave, que faz com que as nossas emoções sejam exacerbadas ou não, dependendo da situação. Então, a psiquiatria da infância e adolescência é tudo, né? Cuidar das crianças. Onde se pode encontrar matérias sobre inflamação cerebral? Como é que eu posso dizer? Tem um monte de artigo disso, assim, né? Mas tem um monte de artigo, acho que se você colocar na internet, né, o que gera inflamação cerebral, né? Lembra que eu falei assim, inflamação subclínica, né? Quando a gente fala subclínica, a gente não sente, tá? Então, tudo que gera inflamação, né? Não precisa correr amanhã, né? Mas é um processo crônico, né? São pequenas ao longo do tempo. Então, a gente tem que correr atrás. Então, tudo isso que eu coloquei ali nesse slide aqui do fundo, né? Porque eu tô com um monte de coisa aberta aqui, eu deixei aberto o bate-papo, não consigo ver direito. Mas reduzir inflamação cerebral, então, atividade física. Atividade física é aquilo que ajuda para tudo, assim, tá? Entendeu? Outra coisa é meditação, né? Meditação. Daí existem outras formas, né? Existem as formas entre aspas, aí vamos ficar entre aspas, né? Ou talvez as mais seculares aí, né? Da meditação, mas eu considero particularmente as meditações religiosas como uma forma, um exercício importante de concentração, de você
desvincular problemas e você se focar em algo. Isso é importante. Então, está muito vinculado à saúde mental também, tá? João, e para... Ok, vou procurar, a Silvia colocou. Mas não é difícil, Pra... Silvia. Se você colocar... Ah, desculpa interromper, ela colocou ali, vou procurar. Mas se você colocar na internet, assim, tem um site chamado PubMed. Colocar na internet, PubMed, um site americano, eu acho, né? É um site de buscas de artigos científicos médicos, tá? E você colocar lá inflammation, né, em inglês, né, inflammation and the brain, né, o brain inflammation, enfim, né, você vai aparecer um monte de coisa nesse sentido, né, então de inflamação cerebral, subclínica. João, e para finalizar nossas perguntas aqui, se alguém tiver mais alguma, pode mandar aqui no chat, mas eu acho que é muito importante também, né, entender a gente finalizar também, não só o seu encontro, mas o curso como um todo, né, que você falaria que a gente poderia fazer para trabalhar a nossa personalidade? Que tipo de indicação, de dica, daí às vezes não como médico apenas, mas como também um cristão, como uma pessoa que entende o ser humano de uma forma mais integral? Que dica você daria para a gente trabalhar a personalidade para que a gente possa vencer esse temperamento? Entendi. Trabalhar a personalidade é algo bem complexo, eu diria, de se dizer, né? Mas, assim, a gente trabalhar nossas más inclinações, né? E a gente tender aos aspectos mais positivos da vida, é realmente a gente buscar uma missão em cada um de nós e empreitar ela de uma forma que seja uma constância, ter rotina, constância, metas e se desvincular, colocar metas e se desvincular de coisas negativas que lhe prendem. Se você está tendo dificuldade de te organizar em relação a isso, procure um profissional, um psiquiatra, um psicólogo para te ajudar a te organizar em relação a isso. Mas, resumindo, é te procurar a tua missão, catalogar, descrever metas e as coisas negativas que estão te ancorando para baixo. Temos que ser práticos, assim como a gente é prático para fazer o almoço, alguns nem tanto, né? De se organizar, o tempero, né? Na nossa vida, se a gente buscar um pouco de praticidade, às vezes não. 90% das vezes ajuda. Muito, né? Tendo dificuldade, não hesite. Procure ajuda, né? Então, evitar cronificação. Se a gente cronifica os problemas, daí soa lá na frente, não, agora eu tô muito velho para mudar. E o tempo passa, né? Quem diria, né, Carlos? Você agora com 40 anos de idade. Ainda Eu, não, né? poxa, isso não derruba eu não. Tô brincando. Mais alguma coisa aí? Estou à disposição aí. Esse livro aqui, não sei se vocês conhecem ele, mas é um livro bem interessante, né? Talvez seja mais para pais aqui, né? Do Ítalo Marcilli, psiquiatra, tá? É um livro bem legal. Acho que ajuda bastante os pais aí a entender um pouco as crianças, né? Isso que a gente falou hoje, a gente não falou das questões patológicas, né? Mas as questões patológicas que se formam, né? De personalidade, né? Acho que não é o momento, não tem por que falar disso, né? Para vocês. Eu acho que a gente tem que tocar nas questões positivas, né? E o que ajuda. Mas é fundamental esse processo de conhecer-se, né? E aquela questão de aceitar-se, superar-se. Muito bem, João. Muito bem, Carlos. Obrigado, né, por vocês guiarem esse momento. Obrigado por compartilhar também do seu conhecimento com a gente. Eu acho que foi para arrematar, né, todo esse itinerário de conhecimento que a gente fez nesses 4 encontros, meio que para entender como funciona, né, os temperamentos dentro de nós, como que funciona essa linguagem mais, né, mais técnica que você falou. Eu acho que vem para, né, fechar, né, com chave de ouro aí esse curso. Eu espero que tenha sido aí de valia muito, né, muito especial aí para as pessoas, para quem nos acompanhou, né? Tem 15 pessoas aqui, a gente chegou a umas 18, né, que o pessoal entrou e saiu, mas tem gente assistindo depois, né, que está lá no grupo do curso dos temperamentos, e a gente tem essa esperança, né, de que seja aí um bom instrumento de trabalho, né, nesse crescimento, nesse desenvolvimento pessoal aí de cada um de vocês. Então,
Obrigado, João, e obrigado para todo mundo que participou aqui, né, pessoal? Tem gente daqui de São José, gente do Sonhar, gente do Reino daqui de São José, de outras cidades também. Então, muito obrigado mesmo por vocês terem comprado essa ideia, por se lançarem nesse desafio, nesse itinerário que a gente fez. Não vai ter formatura, a Jéssica está perguntando aí, a formatura é a própria vida que acontece aí diariamente, né, trabalhando aí diariamente para nos formar, para sermos pessoas melhores, mais santas, menos indignas do Senhor. E a gente está aí nesse caminho, né? Eu não sei se todo mundo aqui conhece o Reino Cristo, a gente está presente aqui em São José dos Campos, tem vários trabalhos sendo realizados, os cursos, né? A gente deu uma parada aí por conta da pandemia, os apostolados, mas mesmo assim a gente continua na ativa. Se alguém tem vontade de conhecer, se aproximar, entender um pouco melhor como é que funcionam as coisas, né? A gente está aí de braços abertos e de coração aberto para receber, porque é aquela história da brasa, né? Que a brasa ela tem que ficar perto, né? Uma da outra para poder pegar fogo. Brasa que fica sozinha, ela apaga e não serve para mais nada. Então, que a gente esteja sempre perto uns dos outros para crescermos juntos nesse caminho aí que é a vida, tá bom? Obrigado a todos. Quem quiser abrir a câmera aí para dar um tchauzinho para a gente agradece, né? Pessoas se relacionam com pessoas, não me relaciono com telas. E é isso, gente. Obrigado. Até a próxima. Eu vou parar a gravação aqui.